Olá, meu nome é Tatiane, sou professora de matemática e PCNP na Diretoria de Ensino de Andradina. Hoje vim falar com vocês um pouco sobre as frações e as suas representações. O que é uma fração? Eu tenho certeza que você já ouviu falar nisso e todas as vezes que entra no assunto de fração ou numa conta ou em qualquer coisa, você quer sair correndo porque você acha que fração é difícil. Mas vamos com calma e ver que ela não é tão complicada assim como parece. A fração nada mais é que uma divisão. Então, quando eu falo em fração, eu estou falando que eu estou dividindo alguma coisa. Essa divisão, ela precisa ser em partes iguais. Vamos por um exemplo. Eu tenho aqui uma barra de chocolate. Eu tenho que dividir essa barra de chocolate com outras pessoas. Se eu dividir em partes diferentes, todos vão ficar satisfeitos? Tenho certeza que quem ficar com a parte maior vai ficar, né? Quem ficar com a parte menor, não. Então, a fração nós temos que dividir em partes iguais. Com essa barra, eu dividi ela em algumas partes. Vamos ver? Muito bem. Vamos contar em quantas partes essa barra de chocolate foi dividida? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aqui 10 partes. A quantidade total em que ela foi dividida, essas 10 partes, representa o meu todo. Ou seja, toda a minha barra foi dividida em 10 partes. Se eu juntar essas 10 partes, ela forma o meu inteiro. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu comer uma parte dessa daqui, qual a fração que representa esse pedaço, essa parte que eu comi? Pensem aí um pouquinho. Antes da gente responder sobre a barra de chocolate, qual a fração que representa a parte que eu comi, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a escrita da fração. Você lembra como que se escreve uma fração? Exatamente. Um número sobre o outro, né? Então, aqui eu tenho um exemplo. O 2 separado do 3 com essa barrinha, né? 2 sobre 3. Então, esse é um exemplo. Mas o que representa cada um desses números e o lugar que eles estão? Porque o 2 está na parte de cima, o 3 está na parte de baixo. O 2, ele é chamado de numerador. O 3 é chamado de denominador. E o que eles representam em uma fração? Eles representam a parte e o todo. Sempre o número que está embaixo representa o meu todo, o meu inteiro. Lembra do chocolate? Eu tinha uma barra inteira dividida em 10 partes. Aqui, ó, o meu todo é representado por 3. Então, se eu tivesse a barra de chocolate dividido ela em 3 partes, o meu todo seria o 3. E o 2, que é a parte, significa o quanto eu peguei, o quanto eu retirei, o quanto está sendo pedido. Então, nesse caso, é quantas partes aqui do meu todo está pintada. Então, voltando ao exemplo do chocolate, nós tínhamos a barra de chocolate dividida em 10 partes, certo? Então, eu fiz o desenho aqui representando. E eu perguntei qual a fração que representa a parte que eu comi, sendo que eu tinha comido uma parte. Então, o que vocês responderam? 1/10. Por que 1/10? Vamos voltar aqui no desenho, então. Eu tenho a minha barra de chocolate toda dividida em 10 partes. E eu comi apenas uma parte. Então, lembra, parte, numerador, todo, denominador. Eu tenho parte sobre todo. Se eu perguntar para vocês qual a fração que representa o que sobrou do chocolate, o que vocês me respondem? Vamos ver quanto que sobrou?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tinha 10, comi uma, sobraram 9. 9 de quantas? Quantas que eu tinha? Enquanto o meu chocolate foi dividido, qual é o meu todo? Continua sendo 10, mesmo que eu já tenha retirado isso daqui. Porque o meu todo representa quantas partes dessas são necessárias para formar o meu inteiro. Então, sobraram, nesse caso, 9 décimos da minha barra de chocolate. Agora é hora de praticar. Vamos lá na lista de exercícios. Vou deixar aqui embaixo um link para vocês acessarem esses exercícios para praticar um pouquinho. Lembrando, numerador, parte, denominador, todo. Fração representa meu parte e o meu todo. Agora é com vocês. Até mais!